A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o movimento das instalações das comissões mistas e os projetos de lei. E para falar sobre o assunto, convidamos Bernardo Livramento, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Bernardo é graduado em Ciência Política pela UNB e Administração Empresarial pela UDESC. Possui pós-graduação em Comunicação Política e Estratégica pela Flaxo, México. É sócio da Fato Inteligência Política e coordena a área de análise política da consultoria. Integrou a equipe da análise política da XP Investimentos e, no mesmo ano, gerenciou a atuação da FEGERS, Federação de Empresas Júniores do Rio Grande do Sul. É fundador da Demodata, empresa de pesquisas parlamentares que faz levantamentos frequentes com os parlamentares no Congresso Nacional. Bernardo, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fayet. A satisfação é toda minha de falar com você e também com os ouvintes da Fundação. Espero que o papo esclareça aí algumas questões e que a gente aprenda um pouquinho mais sobre medidas provisórias, funcionamento do Congresso e outros assuntos. Legal, Bernardo. Para a gente iniciar, considerando aí esse movimento de instalações das comissões mistas, qual sua análise sobre as medidas provisórias que estão sendo enviadas para o Congresso Nacional? Bom, Fayet, acho que antes da gente analisar exatamente o rito das medidas provisórias, é necessário que a gente dê um passo atrás e que a gente faça uma análise propriamente da relação do Executivo com o Legislativo, até mesmo antes dessa legislatura e antes desse novo governo assumir, né? A gente tinha uma figura da presidência da Câmara, que era o Arthur Lira, no contexto de governo Bolsonaro, onde ele tinha um poder muito grande por alguns fatores. Acho que o primeiro deles a questão orçamentária e até a discricionariedade com que era tratada a questão das emendas parlamentares, que os deputados têm muito interesse, obviamente, algo até pragmático, algo que faz parte do dia a dia da política brasileira e até da política mundial. Então, Arthur Lira tinha, por conta das emendas de relator, que ficaram conhecidas dessa forma pela imprensa brasileira, uma certa discricionariedade junto ao relator do orçamento para indicar algumas rubricas e alguns valores que seriam colocados ali nas bases eleitorais ali dos parlamentares para fazer algumas obras e tocar alguns interesses e algumas demandas dos deputados. Então, o Arthur Lira tinha esse poder e tinha também ali alguns deputados que o seguiam e tinha também portas abertas no governo Bolsonaro para, inclusive, tocar pautas econômicas e tocar pautas até mesmo de cunho ideológico. Se a gente lembrar da própria votação do voto impresso, que foi uma votação que Arthur Lira fez um acordo com o presidente Bolsonaro para colocar em votação, etc., a gente vai lembrar que Arthur Lira trabalhou muito para algumas pautas que eram interesse do governo. Então, o Arthur Lira tinha esse posto aí de um presidente da Câmara que era muito próximo ao governo e que tinha muita influência em relação aos parlamentares. Se a gente jogar alguns aninhos à frente, aí, alguns meses à frente, a gente vai ver que esses 2 anos, 2021 e 2022, foram completamente mudados, por assim dizer, em 2023. A gente não tem mais esse contexto político e acho que alguns fatores explicam um processo de enfraquecimento de Arthur Lira. Não estou colocando aqui que o presidente da Câmara seja um ator político fraco, muito pelo contrário, ele é um ator político forte. Agora, se a gente comparar com 2021, 2022 e 2023, ele claramente está passando por um processo de enfraquecimento. E aí acho que tem alguns aspectos que explicam isso. O primeiro deles a questão do próprio governo que está agora, que assumiu o executivo após as eleições. O governo que está agora é um governo um pouco mais presidencialista. Se a gente retomar a própria PEC de transição,
que colocou, recompôs aí uma fatia do orçamento público e colocou esse orçamento para os ministérios cuidarem, a gente vai ver que dentro desse governo tem um viés, e até mesmo pelo histórico do presidente Lula, até dos primeiros governos dele, que eram muito diferentes do contexto que a gente se encontra hoje, a gente vai ver que o governo é muito mais presidencialista do que o governo passado, do que até mesmo o governo Temer, que antecedeu o presidente Bolsonaro. Então é um governo que gosta que os ministérios e os ministros tenham protagonismo, tenham discricionariedade, tenham orçamento, tenham capacidade de articulação com o Congresso. É um governo que gosta desse tipo de dinâmica. Além disso, Arthur Lira está passando por um enfraquecimento natural de estar nos 2 últimos anos do seu mandato, né? Quando Arthur Lira assume lá em 2021, você tem a perspectiva de que ele continue por 4 anos. Então, os deputados e todo mundo que se relaciona com ele tem automaticamente, digamos assim, um respeito pela autoridade de quem vai continuar por 4 anos. Quando ele já está caminhando para o final, que é o caso, ele já está nos seus últimos 2 anos, vai precisar fazer um sucessor, vai sofrer um processo de desgaste natural, porque os outros deputados vão querer o cargo dele, vai ter uma disputa por essa presidência, ele naturalmente se enfraquece, ele naturalmente se torna um player político que já está prestes a deixar o cargo que ele se encontra. E o último fator, que talvez gere uma demanda no próprio Arthur Lira, é o desejo dele de passar uma reforma tributária, que é um desejo dele, pessoal, para ele não deixar a presidência da Câmara sem uma entrega de uma magnitude grande, como é, por exemplo, a reforma da Previdência, e foi para Rodrigo Maia essa bandeira, digamos assim. Então, tem alguns fatores que fazem com que Arthur Lira esteja se enfraquecendo. E a questão das medidas provisórias entra nesse contexto, um contexto onde ele está perdendo alguns poderes, e a gente pode entrar até em outros aspectos, como, por exemplo, o decreto do saneamento, que é uma briga governo e Arthur Lira, né? E um processo de enfraquecimento do presidente da Câmara também. Então, a questão das medidas provisórias entra muito nisso. Você tinha um rito de medidas provisórias, onde constitucionalmente está lá colocado que você precisa fazer uma comissão mista, depois você vai para o plenário da Câmara e depois você vai para o plenário do Senado. Como a gente teve a pandemia, o Congresso teve uma resolução desde a pandemia para que a comissão mista não acontecesse, você vai direto para o plenário da Câmara e depois vai direto para o plenário do Senado e aprova a medida provisória que o Congresso discutiu, você fazendo isso de forma virtual, então cada um votando nas suas casas, não precisando ir até o Congresso para fazer essa votação. E Arthur Lira, quando assume a presidência da Câmara, ele já assume com esse rito, então ele nunca teve contato com o rito antigo. Como presidente, obviamente, porque ele era parlamentar, mas como presidente ele nunca tinha tido contato com o rito antigo, que era o rito de comissão mista, plenário da Câmara e depois plenário do Senado. A adição agora da comissão mista antes do plenário da Câmara tira poderes de Arthur, porque aí ele não consegue votar no timing que ele quer, porque ele depende de uma comissão, e ele perde muita discricionariedade e poder, porque a comissão mista está sob a égide do presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não Arthur Lira. Então, dentro desse contexto, obviamente que ele não quer deixar esse rito voltar a ser como era antes, porque ele está acostumado justamente a, digamos assim, apitar o jogo como o presidente da Câmara e como o primeiro ator a lidar com as medidas provisórias. Então, o próprio governo passado, por exemplo, discutia muito com o Arthur o envio das medidas provisórias. Então, o Arthur tinha muito poder, mesmo antes das medidas provisórias serem formalmente editadas. Então, eu acho que é isso que está em jogo, isso que faz com que ele tenha, digamos assim, criado um problema que não existia, porque a comissão mista é muito clara na Constituição de que ela deve ser o primeiro fórum de discussão das medidas provisórias. Então, por isso que Arthur está criando, digamos assim, esse problema de que as comissões mistas não seriam a forma mais indicada, de que a gente deveria ter só o plenário da Câmara e só o plenário do Senado, mas isso tudo tem essa questão política por trás que eu acho que é importante esclarecer. Legal, Bernardo. E considerando esses elementos que você nos explicou, quais são os impactos das instalações dessas 3 comissões mistas que recentemente estão sendo implementadas para analisar as medidas provisórias editadas agora em 2023, portanto já no novo governo Lula? Perfeito, Faí. Essas 3 medidas provisórias, eu acho que tem 2 formas a gente olhar para essas comissões mistas que foram instaladas. As 3 medidas provisórias que estão em análise dentro de uma comissão mista, que é o rito constitucional como deveria ser feito desde sempre, só não foi por causa da pandemia, elas
são 3 medidas provisórias muito básicas, digamos assim, porque a gente está tratando de uma medida provisória que fala sobre a organização do governo, e essa é uma medida provisória que sempre é aprovada, todo governo faz essa medida provisória para fazer uma reformulação na questão ministerial, para organizar quais ministérios vão ser criados, quais vão ser fundidos, quais vão ser extintos, quais órgãos vão para dentro do quê. Então, é uma medida provisória muito básica. E as outras 2 medidas provisórias são políticas públicas muito, também, vou ser redundante, básicas desse governo que entrou agora, que é a medida provisória do Minha Casa Minha Vida e a medida provisória do Bolsa Família. Olha, ninguém acredita que a medida provisória do Bolsa Família ou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que são tão essenciais ao governo, são tão assim, focais do governo, né? A gente viu nas eleições, etc. Então, ninguém acredita que essas medidas provisórias vão ser rejeitadas. São medidas provisórias extremamente básicas. Então, se você olhar por esse lado, você pode falar assim, olha, essas comissões mistas elas não significam nada, porque na verdade foi até um acordo do governo para que essas coisas mais básicas, que são mais pacificadas, tanto entre deputados quanto senadores, para que elas sejam votadas de qualquer forma. Então, você não tem um impacto político grande. Agora, do ponto de vista até um pouco constitucional, se você pensar que isso pode ser judicializado, e o presidente Arthur Lira, é bom dizer, já falou que uma decisão judicial nesse sentido talvez não fosse nem cumprida por ele, porque ele acha que é uma questão interna corporis, então o Supremo Tribunal Federal não teria que se meter, mas a própria instalação dessas 3 comissões gera um precedente para você falar, olha, você tem 3 medidas provisórias, que não importa exatamente qual o impacto delas, mas você criou comissões mistas, então você está seguindo o rito constitucional, e você está seguindo o rito constitucional, inclusive na questão de balanço ali, de equilíbrio entre a composição dela, né? Então você tem 13 senadores e 13 deputados, que é como manda a Constituição para esse tipo de comissão. Então você tem inclusive esse precedente sendo criado para essas 3 medidas provisórias. Então são 3 medidas provisórias que, se por um lado não tem um impacto político grande, por outro, na questão formal, na questão constitucional, na questão de um precedente, elas estão colocando ali o rito constitucional e o rito de tramitação dessas medidas provisórias como deve ser feito. Então, tem um impacto para o jogo institucional, sim, apesar de que, politicamente, Arthur Lira ainda continua vendendo caro a instalação dessas comissões. O governo, inclusive, teve que fazer algumas estratégias para contornar isso, né? Então, o governo tem tido problemas nesse sentido. Você teve, por exemplo, a medida provisória do CARF, que foi transformado em projeto de lei, e você teve, por exemplo, a medida provisória da exclusão do ICMS da base de cálculo de outros impostos, que foi inserida em outra medida provisória que já estava no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Então você veja o impacto que essa questão que Arthur Lira proporcionou para o jogo institucional, o impacto que tem nas próprias estratégias do governo para aprovar alguns temas que são caríssimos aí a gestão do presidente Lula, do governo Lula, e de ministérios como o Ministério da Fazenda, que precisava da votação da medida provisória da exclusão do ICMS, por exemplo, para sinalizar uma maior arrecadação nos próximos meses e nos próximos anos. Então, é um impacto institucional grande, mas essas 3 medidas provisórias, essas 3 comissões mistas das medidas provisórias que já foram instaladas, elas geram um precedente que enfraquece um pouco a tese de Arthur Lira de que as comissões mistas elas não seriam tão indicadas no novo rito para tramitação de medidas provisórias. E até enfraquece a própria argumentação dele, presidente da Câmara, de que a Câmara deveria ter mais peso que o Senado na composição dessas comissões mistas. Era algo até que ele tinha levado para eventualmente fazer um acordo com o Rodrigo Pacheco e com o governo para que essas comissões mistas passassem a funcionar dessa forma. Essas 3 que foram instaladas não trabalham dessa maneira, elas estão ali com 13 senadores e 13 deputados da forma equilibrada como era antes e como manda o rito constitucional. Legal, Bernardo. E para a gente finalizar, você acredita que seja mais democrático que essas medidas sejam analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, ou seguir aí o rito tradicional? Olha, Fê, eu acho que quando a gente fala de alguns termos que são conceitos muito gordos, né, digamos assim, a gente tem o conceito de democracia, o conceito de liberdade, enfim, diversos conceitos que perpassam aí a nossa vida política e vida cotidiana, a gente tem que botar um pé atrás para entender o que é o conceito e depois a gente falar se essas práticas estão dentro desse conceito ou não, né? Na minha visão como analista político, quando você está falando de algo mais democrático, você está falando de algo mais institucionalizado, porque
A democracia brasileira, ela funciona de uma maneira representativa e de uma maneira com que as instituições todas giram em torno da democracia. Então, quando você fala, colocar aqui um exemplo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, você está falando que às vezes não é democrático porque foi uma decisão monocrática, ou não é democrático porque foram só 11 ministros que decidiram. A gente tem que colocar isso em perspectiva de que o Supremo Tribunal Federal está inserido na institucionalidade brasileira, que está inserida dentro da democracia. Então, o Supremo Tribunal Federal ele é consequência de um voto popular que foi dado a um presidente, que foi dado a um Congresso. O presidente indica um nome que vai para o Supremo Tribunal Federal, o Senado analisa esse nome, Senado Representantes do Povo, esse nome então está legitimado para desempenhar aquela função como ministro. Estou aqui colocando esse exemplo porque quando a gente fala assim, o que seria mais democrático, né? Parece que o que seria mais democrático é a gente colocar uma medida provisória para um plebiscito, né? E aí a gente vota todas as medidas provisórias como população e aprova ou não essas medidas provisórias em uma votação como se fosse para presidente. E eu acho que o que está em jogo aqui, e nesse tipo de avaliação, não é isso. A democracia brasileira é representativa, então a democracia representativa pressupõe algumas instituições, e dentro dessas instituições, talvez a maior delas, e no momento mais democrático que o país viveu, talvez nos últimos 40 anos, a gente está falando da Constituinte. E a Constituinte fez uma Constituição de 1988, e essa Constituição pressupõe um rito de comissão mista, plenário da Câmara e plenário do Senado. Então, se no primeiro momento, nessa pergunta, a resposta mais óbvia poderia ser, né? Bota no plenário da Câmara e bota no plenário do Senado, porque ali tem mais senadores e tem mais deputados, então é mais democrático. Acho que não é por aí a resposta, acho que a resposta é por outro caminho. O caminho é olhar, a gente tem uma Constituição Federal, foi promulgada em 88, essa Constituição Federal rege o nosso sistema legal até hoje, então ela é a fala máxima, ela é o ser superior, ela é o ente mais forte em questões judiciárias e legais no Brasil, e essa Constituição fala que a gente deveria trabalhar com uma comissão mista antes da análise do plenário da Câmara e do plenário do Senado. Então, dentro dessa perspectiva, acho que a visão de como seria mais democrático é seguindo a Constituição e, portanto, fazendo uma comissão mista com 13 senadores, 13 deputados, e depois plenário da Câmara, depois plenário do Senado, independentemente de quem seja o presidente da Câmara, independentemente de quem seja o presidente do Senado, independentemente de quem seja o presidente do Brasil. Acho que esse seria o rito mais democrático dentro da institucionalidade que o Brasil trabalha. Bernardo, muito obrigado pela tua análise técnica e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Movimento das Instalações das Comissões Mistas e os Projetos de Lei. Bernardo Livramento, mais uma vez, muito obrigado pelas suas considerações. Eu que agradeço, foi um prazer e espero que a gente possa conversar outras vezes também sobre outros assuntos. Um abraço a todos. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.